Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. E eu sou a Daniele Persinoto e apresento a série Autismo, Vozes e Vivências. Hoje eu estou aqui com a nossa querida convidada, a doutora Renata Tibiriçá, para os íntimos, né? Na verdade, é a doutora Renata Flores Tibiriçá, que é defensora pública em São Paulo e professora, doutora em Distúrbios do Desenvolvimento e pós-doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Renata. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, Daniela. É um prazer também poder participar desse programa. Obrigada pelo convite. Um tema muito importante relacionado ao autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta que é com base na educação. Hoje em dia, quando nós falamos em direito da pessoa com deficiência, ITEA, né, que é uma coisa mais específica, existe uma porção de leis, como a Lei Berenice Piana, a LBI, além dos casos, né, de criança ter a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com uma legislação tão robusta que a gente tem hoje, doutora Renata, por que ainda é tão difícil da gente assegurar que elas se cumpram e saiam do papel? É sempre essa sensação, né, de que, de fato, a lei ela não é cumprida, que a gente tem muitos direitos garantidos e que esses direitos não saem do papel, né? O fato é que, assim, a gente precisa, com certeza, não só que essas reclamações cheguem aos órgãos de defesa de direitos, mas, mais do que isso, a gente precisa de mobilização social. A gente precisa que a população, ela de fato, lute pelos seus direitos, exija esses direitos, né, para que o poder público sinta que, de fato, existe uma obrigação de colocar esses direitos em prática e que as pessoas, elas de fato, precisam que eles sejam efetivados. Então, essa mobilização seria no sentido da produção de políticas públicas mesmo? Seria uma mobilização no sentido de reivindicações, né? Às vezes de uma passeata, ou mesmo de se organizar para poder ir junto ao poder público, montar uma comissão de familiares, ir lá exigir, né? Principalmente em municípios menores, isso é até mais fácil de acontecer, né, das famílias se organizam, marcam uma reunião com o secretário, mas isso também é possível em cidades grandes como São Paulo, né, de fazer essa organização e buscar que esses direitos sejam efetivados. Porque, de fato, apesar de a gente ter os órgãos de defesa de direitos, as pessoas deviam poder chegar, né, onde elas precisam e os direitos serem efetivados. Então, preciso de uma terapia para o meu filho, eu vou chegar lá no centro especializado de reabilitação, chego numa OBS, sou encaminhado para um centro especializado de reabilitação e consigo essa terapia. Mas, se isso não é obtido, o ideal é que a gente possa exigir isso do poder público, né? Ou seja, diretamente de um secretário, né, para que ele possa colocar isso, de fato, em prática. Se isso não acontecer, então buscar os órgãos de defesa de direitos, como a Defensoria, o Ministério Público, para que esses direitos sejam, de fato, efetivados, né? Qual o órgão que fiscaliza essas políticas públicas que a gente tem? Por exemplo, a Catarina, ela tem um atendimento, eu fiz a triagem dela, né, todo o passo a passo que existe, e aí ela foi para o SER, encaminhada para o SER. Só que o nível de suporte dela não contemplava as práticas lá dentro. E aí, quando não contempla, como que a gente faz, né? O que eu percebo é que mesmo na área da saúde ainda falta um conhecimento mais específico, digamos, um conhecimento que tenha maiores evidências científicas nessa questão do manejo com pessoas TEA, com um nível de suporte maior, adultos, inclusive. E aí essas pessoas, eles fazem lá a ficha de anamnese e aí eles triam, falam, olha, não tenho critério, então, tchau. E não te encaminha para lugar nenhum. Como que a gente faz? Porque, assim, principalmente eu que sou uma mãe periférica e que sou suporte de muitas outras mães, a gente não sabe para quem encaminhar. Então, o que a gente vê, vai para o CAPS. Aí o CAPS é 1 hora, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Também não tem robustez suficiente para manejar comportamentos muitas vezes disruptivos, comportamentos agressivos. E aí essa mãe fica ali com aquele filho
sofrendo em casa, às vezes o filho tem comportamento agressivo, violento, bate na mãe, e se torna uma situação assim insustentável. Então, assim, pelo certo, né, a pessoa teria que ir obter a terapia. Se ela não obtém, né, aí tem que se verificar qual que é a situação que aconteceu ali. Por exemplo, digamos que foi o profissional que não quer atender porque entende que não tem o perfil de atendimento. E aí pode se levar a questão para a gerência ali do serviço, discutir com a gerência, no conselho, né, da comunidade, que também as pessoas participam. Tem muitos familiares de pessoas com TEA que fazem essa participação direta nesses conselhos ligados aos serviços de saúde para exigir que seja colocado em prática. Se isso tudo não funcionar, né, é como eu estava falando, há uma possibilidade da pessoa, inclusive, até buscar órgãos, né, que são superiores do ponto de vista hierárquico, como a própria DRS ou a secretaria, para levar essas questões. Mas, se a pessoa quiser, ela não precisa nem necessariamente buscar diretamente isso, porque ela tentou já dentro do serviço, buscou o superior ali do serviço, não conseguiu. Então, buscar a Defensoria Pública, no caso, se for o caso dela, é individual, ela não tem condições de custear esse serviço, não tem os serviços jurídicos, né, de um advogado, então ela não tem condições de pagar os serviços jurídicos, ela buscar a Defensoria, ou então buscar o Ministério Público também, porque o Ministério Público também atua de uma forma coletivamente, né? Então, até para as pessoas entenderem um pouco, a diferença entre o Ministério Público e a Defensoria é que o Ministério Público ele atua pela coletividade como um todo, né? A Defensoria ela também atua para a coletividade, mas atua especialmente nas questões individuais. Só que ela tem um recorte específico, que é para a população vulnerável. Então, a gente atua para as pessoas necessitadas. Essa é a nossa missão funcional, né? Então, a gente vai defender só esse grupo especificamente. Claro, vão ter situações que a gente vai ter uma política que vai abranger, às vezes, grupos diferentes, né? Às vezes, a gente faz ou uma atuação em conjunto com o Ministério Público, ou se é preponderantemente vulnerável, né, a gente acaba atuando. Mas, se for, por exemplo, uma coletividade que não tem o perfil da Defensoria, nesses casos, a Defensoria não atuaria. Né? A ação civil pública, ela é coletiva, né? E ela foi quem moveu ela a última vez foi você, né? Que foi, inclusive, a juíza tentou cancelar, não sei se essa é a palavra certa, mas do ponto de vista que a gente tem uma inclusão ótima hoje ainda, mas na realidade é justamente a questão anterior que eu falei, né? Na lei a gente tem muita coisa bonita, mas na prática a gente não tem, e aí entrou com recurso e a gente manteve, né? Inclusive, que é o que mantém as escolas especializadas e o atendimento do CAISM Felipe Pinel, né? Então, a ação civil pública é uma ação que foi proposta em 2000 pelo Ministério Público. Naquela época, a gente não tinha nem Defensoria Pública no Estado de São Paulo. A Defensoria Pública só surge em 2006. Né? Algumas mães levaram essa reclamação para o Ministério Público e o Ministério Público, em razão dessas reclamações da ausência de políticas públicas, principalmente, né, na área da saúde, mas também na área da educação e da assistência social, ele ingressou com uma ação. Essa ação teve liminar, depois ela teve uma sentença favorável, ela é confirmada no tribunal e ela inicia uma execução. No meio dessa execução, a Defensoria Pública ela é criada e a gente começa a receber os casos individuais dessas ações. Então, a gente começa a executar pelas pessoas que estavam tendo a decisão judicial da ação civil pública descumprida. E também passa a acompanhar a execução coletiva como o que a gente chama de um amicus curiae, que, ou seja, é um amigo da corte. A gente tem interesse de que, pelas pessoas vulneráveis, aquela decisão seja cumprida, né? O que acontece? Aconteceram, na verdade, essa é a terceira tentativa de extinção da execução. Teve uma primeira, que houve uma extinção, depois ela foi reformada, depois houve uma tentativa, não sei se você lembra, lá para 2014, mais ou menos, e aí a gente também se manifestou contra, né? Na verdade, era inclusive até o próprio Ministério Público e o Estado se manifestaram pela extinção, e a gente se manifestou contra, teve aquela audiência pública gigante, participaram 400 pessoas.
Ali foi uma mobilização social grande. Exatamente, foi uma mobilização social e teve uma importância grande. A gente fez uma consulta pública também para levar as informações para o processo de todas as pessoas. E aí acabou que foi mantida, só que ela foi mantida com algumas alterações, né? Pensando em adequá-la à Lei Brasileira de Inclusão, que já tinha sido publicada, né, que foi publicada em 2015, entra em vigor no início de 2016. Tem a Lei Berenice Piana, né, de 2012, e tem a convenção também, que surgiu nesse meio do caminho, também antes ainda, né, 2009. Então, a gente acaba tendo uma alteração, mas ela continua podendo ser executada. Aí, agora, mais recentemente, o Estado, após a publicação de uma política, ele vem solicitar novamente a extinção, dizendo que ele elaborou uma política que vai aplicar essa política no Estado. Só que o que a gente argumentou pela Defensoria Pública e recorreu, né, depois para o Tribunal de Justiça, é de que essa política ela não está efetivada. Não adianta nada ele formular uma política, ou seja, dizer, vou fazer isso, que é aquilo que a gente começou a conversar no início, né, desse programa. Dizendo, a gente tem a política, mas a gente não tem a efetivação dela. E até porque, né, tem pessoas que nunca tiveram uma intervenção na infância, assim, quando eram menores, e acabaram indo, por exemplo, para o ensino especializado, porque na época não tinha essa estrutura de inclusão. Isso. E aí você abruptamente tirar essas pessoas daquele tratamento, aquele encaminhamento, aquela escola, aquele local onde a pessoa já está integrada para reinserir dentro de uma escola regular, também não tem muito fundamento, muita base, até porque essas associações, entidades e escolas, elas acabam muitas vezes sendo o último recurso dessas famílias que têm pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, deficiência intelectual e várias outras comorbidades. É o único recurso para essas famílias, porque fora aquele local não tem mais nada, né? O que assim tem se tentado fazer hoje é buscar inclusão na medida do possível, mas a gente ainda tem situações, né? O que eu entendo é que, assim, na verdade, a obrigação com a educação, de acordo com o que está na convenção, é uma obrigação progressiva, né? Na verdade, não só sou eu que entendo isso, né? Na verdade, quem fala isso é o Comitê sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, né? Que essa obrigação de educação era uma obrigação progressiva. Então, a gente tem que ir investindo na implementação de um ensino inclusivo de qualidade, com adaptações. Inclusive, eles consideram a falta de adaptação é uma discriminação e dão várias orientações de como é que a gente pode garantir essa inclusão. Então, a gente tem que ter alocação de recursos públicos para, de fato, implementar o que está previsto na convenção. Mas, durante um tempo, a gente vai ter essa coexistência, né, desses dois sistemas, até porque a gente tem situações, como você está comentando, né, da sua filha, que, por conta de uma situação no passado que ela não teve o suporte necessário, ela acabou sendo encaminhada para uma escola especial. E aí a gente não tem como, depois de uma certa idade, fazer esse retorno, né? A gente vem discutindo, inclusive, muito com o Estado, né? Não dá para comparar uma situação de uma criança que ainda está numa educação infantil, ou até no ensino fundamental 1, com uma criança que já estaria no ensino médio, por exemplo. Sim, é o caso da Catarina, ela estaria no ensino médio. E que não conseguiria hoje simplesmente retornar, até por conta mesmo, às vezes, da própria forma como o ensino foi encaminhado durante esse período, porque assim você não tem essa equiparação também, fora que tem um nível de suporte, às vezes, muito elevado, né, e tudo mais.
Então, doutora Renata, queria fazer agora uma pergunta sobre educação. Então, a gente sabe que saiu um decreto em 2023 e, a partir desse decreto, a Secretaria de Educação criou um profissional de apoio para ficar dentro da sala de aula, né, que seria um mediador escolar. Esse mediador escolar, hoje, né, isso foi em 2023. Hoje, em 2024, ele ainda não está dentro da sala de aula dando apoio para esse aluno. E agora saiu mais um decreto falando que se a família não tem condições de manter financeiramente um acompanhante terapêutico na sala de aula, a mãe precisa estar dentro da sala de aula ou colocar um profissional ali, um parente ou alguém para estar acompanhando aquele aluno. É claro que esse último decreto que saiu não é uma obrigatoriedade, mas a gente sabe que com todas as deficiências e problemáticas que uma escola de Estado, uma escola do Estado na periferia tem, né? Tem problemas físicos, estruturais, problema de falta de mão de obra. É mais difícil ainda incluir um aluno com demandas específicas. Aí, o que acontece? Os gestores escolares, muitas vezes, se apoiam nesse decreto, não fornecem um mediador escolar e se apoiam nesse decreto para fazer a mãe estar dentro da escola com o filho, fazendo esse papel de cuidadora. Como que a gente faz com essa situação hoje? O ideal é a gente esclarecer um pouco sobre a questão do próprio decreto, né? Esse decreto que foi publicado em 2023. Ele é um decreto que a gente pode dizer que ele cria uma política estadual de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, porque ele traz diversas regras para que essa política ela seja, de fato, implementada. Então, ele prevê, na verdade, um professor de educação especial que vai ser responsável por uma avaliação pedagógica inicial, e que vai também fazer um trabalho de ensino colaborativo com o professor regente, mas também prevê 2 tipos de profissionais de apoio. O profissional de apoio, que é o cuidador, que seria o atendente pessoal dentro da escola. Que é o AVE, né, na prefeitura. Na prefeitura. Auxiliar de vida escolar. Isso, que faz auxilia nas atividades da vida diária. E a gente tem o profissional de apoio escolar, que da área de educação, né? Que seria o tal do acompanhante especializado da lei de autismo, né? Pensando que ele vai dar apoio nas atividades de comunicação e de interação social que o aluno precise, né? Porque a gente sabe que só o apoio para as atividades da vida diária eles não são suficientes, porque Sim. é só para alimentação, higiene e locomoção. E aí dentro da sala não tem ninguém, né? E a criança às vezes se desorganiza, precisa de auxílio às vezes para poder também anotar de repente tarefa que tem que fazer, se organizar com os materiais, que tem que pegar qual material que vai pegar, né? Esse profissional de apoio, que a gente também tem que deixar muito claro, ele não faz o trabalho de adaptação. Quem faz adaptação é o professor de educação especial. Ele é um apoiador dentro da sala de aula. Ele é um apoiador, porque ele vai ser de nível médio, né? Embora ele tenha que ter um conhecimento, e vai ser exigido que ele tenha um conhecimento de autismo, né? Ele não vai fazer o planejamento. Quem planeja é o professor de educação especial, que vai fazer a avaliação pedagógica inicial, vai também elaborar, junto com o professor da sala de recursos, o plano de atendimento educacional especializado, que não vai ser só para a sala de recursos, vai ser para a sala de aula, e vai realizar o trabalho de ensino colaborativo com o professor regente. E no ensino colaborativo, da forma como é prevista na literatura de educação especial, é uma pessoa que vai entrar dentro da sala de aula com o professor regente. Ele não vai ficar só lá fora, ele vai também participar das atividades dentro da sala de aula e vai articular com esses profissionais de apoio para que essa criança, de fato, tenha um apoio. Então, são vários profissionais que têm que trabalhar em conjunto para que essa criança, de fato, esteja apoiada. E esse profissional, ele é um para cada aluno ou ele é um por sala? Então, depende, né? Depende da necessidade do que o aluno precisa, né? O que o Tribunal de Justiça tem entendido é que esse profissional ele pode ser compartilhado, né? Então, ele poderia ser compartilhado com outros alunos. Mas eu acho que, assim, depende também de uma situação específica e concreta. Há alunos que têm um nível de suporte muito elevado, mesmo em relação às atividades da vida diária. Já é uma criança que, às vezes, precisa de muito apoio para locomoção, higiene, alimentação,
né? Então, ele também não vai dar para ele se dividir em muitas crianças, porque senão ele coloca em risco Sim. as crianças. Então, acho que tem que analisar caso a caso, e por isso que a gente vai ter a avaliação pedagógica, para poder também saber, e o plano de AE, para saber se essa criança, o que ela precisa de fato, quantos profissionais. Ela precisa de adaptação? Ela precisa de tecnologia assistiva? O que ela vai precisar? Né? E aí, a gente teve, mais recentemente, daí 1 ano depois, esse decreto do atendente pessoal, que, na verdade, não fala em acompanhante terapêutico, fala em atendente pessoal. Só que o nosso entendimento é que, assim, o atendente pessoal da escola é o profissional de apoio das atividades da vida diária, porque é o cuidador. Uhum. Né? Então, ele é um profissional específico da escola, ou seja, não é um profissional que a família traz para colocar dentro da sala de aula. É um profissional que tem que ser fornecido pela própria escola. E aí, quando se abre essa brecha, de alguma forma, isso acaba sendo exigido da família, que a família, quando você não tem, e é o que está acontecendo, como você disse, ainda a secretaria não conseguiu fazer a contratação desses profissionais de apoio escolar. Nós estamos cobrando pela Defensoria Pública a implementação desse decreto de 2023, porque a gente já não é, antes mesmo do decreto de 2024, que permitia a entrada do atendente pessoal, nós recebíamos reclamações de famílias que estavam sendo convidadas para ficar, as mães principalmente, mães solo. De repente, a mãe, o único momento que ela tem para ela dar uma respirada, para ela poder conseguir organizar as coisas, é o momento que a criança, o adolescente está na escola. Se ela tiver que ficar ali para poder exercer um suporte que deveria estar sendo fornecido pela própria escola, ela acaba não conseguindo ter um tempo para ela e nem mesmo para a organização das outras atividades. Isso sobrecarrega do ponto de vista até emocional e de risco para a saúde mental também. É super complicado a saúde mental. E até porque muitas mães, principalmente as mães que moram na periferia, que sobrevivem do LOAS, elas usam esse tempo, às vezes, para fazer uma renda extra, uma faxina ou qualquer coisa. E aí, estando dentro da sala, elas perdem também essa renda, né? Bom, eu imagino que as demandas e necessidades que chegam até você sejam as mais diversas quando a gente fala em pessoa com deficiência, né? Falando especificamente em transtorno do neurodesenvolvimento e autismo, existem hoje serviços, né, centros-dias ou moradia assistidas fornecidas pelo Estado para receber os autistas que, na minha opinião, são os mais invisibilizados, que são os autistas nível 3 de suporte, com deficiência intelectual, com agressividade, que muitas vezes acaba não podendo ficar no convívio familiar. Existe esse recurso hoje? Porque, assim, a gente vê muito falar de autismo na infância, de inclusão escolar, e as pessoas esquecem que essa população toda está crescendo, está envelhecendo. Então, esses casos têm chegado para a gente, já não é de hoje, né? Eu trabalho com autismo desde 2010. Foi de lá que eu te conheci. Então, e esses casos, principalmente naquela época, eles eram extremamente frequentes, né?
Hoje a gente tem bastante demanda da área da educação, mas a gente ainda tem demandas de pessoas que envelheceram, né? E não conseguem mais dar o suporte também para os filhos. E os filhos, por falta de um apoio durante de terapias ao longo da própria infância e da adolescência, acabaram numa situação e com muita dificuldade de controle em relação a certos comportamentos, né? E, assim, o que a gente tem hoje, né, para a gente poder também esclarecer para as pessoas? Na verdade, a gente tem duas alternativas de apoio na vida adulta para uma pessoa que não tem autonomia, não tem independência e continua precisando de cuidados intensos. Então, de um lado, a gente tem a política nacional, né, de cuidados hoje, que é centrada especificamente na família, e, de outro lado, a gente tem o que seria um apoio intensivo de duas formas. Uma seria a residência terapêutica, que ela é uma estratégia de desinstitucionalização, é um serviço da rede psicossocial, né? Então, a pessoa que ficou internada mais de 2 anos, ela tem direito de ser desinstitucionalizada, caso ela não tenha respaldo da família, não tenha condições de morar só, ela tem essa possibilidade de ser encaminhada para uma residência terapêutica, ou então a residência inclusiva. A residência inclusiva, ela é um serviço de alta complexidade do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e que é semelhante do ponto de vista de estrutura. São casas dentro da cidade, são residências, onde moram cerca de 8, 10 pessoas, todos adultos. E, no caso da residência inclusiva, são pessoas que, preferencialmente, recebam BPC e que não contem mais com o respaldo da família. Ai, doutora Renata, esse nosso papo é tão importante, tão necessário, mas o nosso tempo é curtinho, então, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas eu quero muito, muito agradecer a sua participação, o seu tempo, que eu sei que a sua agenda é super corrida. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, assim, falando um pouco desse nosso papo hoje. Então, agradeço muito o convite, Daniela. De fato, é um prazer poder participar e a gente poder conversar, passar para as pessoas informações. Informações, muitas vezes as pessoas não têm informações jurídicas, como se não sabe onde ir, e às vezes isso é uma informação muito preciosa, né? Ainda mais para uma mulher que não tem condições, às vezes, de deixar com alguém o filho, precisa ir até o lugar. Se ela vai no lugar errado, ainda tem que levar o filho junto. E é muito sofrimento, né? Então, a gente fica à disposição de vocês para que vocês precisarem para outros debates. E eu queria deixar os contatos da Defensoria Pública, né, para aquelas pessoas que precisarem, né? O nosso atendimento hoje ele pode ser feito de forma híbrida, né, tanto de forma remota quanto de forma presencial. Então, para poder agendar atendimento pelo site, entrando no site, já consegue, com assistente virtual, fazer esse agendamento, ou então pode solicitar pelo 0800 773 4340, para poder agendar presencialmente, para ir direto na defensoria, principalmente aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade com a tecnologia, para poder fazer o atendimento. Então, a gente atende não só casos de pessoas com deficiência, mas também na área da saúde, em relação também a idosos, outras questões também, na área da família, na área da infância e juventude, na área criminal também. Então, precisando de orientação jurídica ou também para avaliar se precisa entrar com ação, a gente está à disposição. Ai, doutora Renata, muito obrigada. Nosso papo foi uma delícia. Esse foi o Bora Geral. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre assuntos tão relevantes. Eu sou a Daniele Persinotto e a gente encerra mais uma vez aqui o nosso Autismo Vozes e Vivências. Obrigada.